coisa que é importante para a gente começar a entender as coisas é que o ar se desloca. Isso são os livros de fisioterapia respiratória que dizem, é a física, né? A física dos gases, as leis dos gases. O ar, ele sempre vai se deslocar de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. Tá? Então, a gente tem que ter sempre isso na cabeça. Então, olha só. A gente já viu que criou-se aqui dois ambientes pressóricos. Essa pressão mais proximal e aquela pressão mais da periferia, né, que a gente chama de pressão alveolar. E que a física diz o seguinte: para o ar se deslocar daqui da traqueia para a periferia, para os alvéolos, é preciso que a pressão aqui nos alvéolos esteja menor do que a pressão daqui. Porque só a pressão traqueal estando maior do que a pressão alveolar é que vai possibilitar que o ar se desloque daqui para cá. E isso ocorre na inspiração. Na expiração ocorre exatamente o contrário. As pressões distais, elas ficam maiores do que a pressão central. E porque elas ficam maiores, é que o ar, sai da periferia e se desloca em direção ao meio externo, tá? Falamos de duas pressões. Falamos da pressão de vias aéreas abertas e falamos da pressão alveolar, que é a pressão da periferia. Além dessas duas, existe uma outra pressão que atua em todo esse sistema, que eu vou escrever aqui. É a pressão pleural. É a pressão pleural. Gente, só para lembrar um pouquinho ainda de anatomia, a gente possui duas pleuras, dois folhetos pleurais, né? A gente possui a pleura parietal, que é aquela pleura que reveste o tórax internamente, né? Todo o tórax é revestido internamente pela pleura parietal. E a gente possui a pleura visceral, que é aquela pleura que reveste os pulmões externamente, tá? E essas pleuras estão em contato constante, uma com a outra, tá? Eu posso até dizer que essas pleuras estão aderidas, coladas. E o que faz, com que uma pleura, a parietal, fique aderida à visceral é a ocorrência de uma pressão e uma pressão negativa dentro desse espaço, que eu passo a chamar de espaço pleural. O espaço pleural é o espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. A pressão aí dentro, gente, deve ser mesmo sempre uma pressão negativa, tá? Essa pressão negativa é esse vácuo que mantém essas pleuras aderidas, tá? Obviamente, quando o tórax se insufla, acionado pela bomba muscular, né, eu contraio a musculatura inspiratória, o meu tórax se insufla, e a pleura que está aderida no tórax, que é a pleura parietal, ela segue o movimento do tórax, tá? O tórax se expande, a pleura se expande junto. Como existe uma pressão negativa entre as pleuras, a pleura parietal ela traz consigo a pleura visceral. E o pulmão que está agarrado à pleura visceral também se expande, né? Vale lembrar que boa parte da musculatura respiratória não atua diretamente no pulmão, e sim no tórax. É o movimento do tórax que faz com que uma pleura puxe a outra e o pulmão se insufle acompanhando o movimento torácico. Então a pressão entre essas pleuras também é importante, ok? Então, vamos lá, vamos lembrar. A gente já falou de três pressões. Falamos da pressão de via aérea aberta, falamos da pressão alveolar, né, da pressão da periferia, e agora a gente falou da pressão pleural. Falamos que a pressão pleural deve ser sempre negativa, tá? A última pressão que atua nesse sistema ventilatório, que é importante, né, para que o ar se desloque
para dentro e para fora das vias respiratórias é aquela pressão que nos cerca, é a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica, que não é pouca, ela nos comprime, nos amassa, tá? Ela atua na periferia, comprimindo o meu corpo e o meu tórax, no sentido de limitar a expansibilidade do tórax. A pressão pleural, gente, desculpa, a pressão atmosférica, a gente passa a chamá-la agora, a pressão atmosférica, a gente passa a chamá-la de pressão de superfície corporal, tá? Então, a pressão atmosférica agora recebe o nome pressão de superfície corporal. Gente, por um motivo óbvio, porque ela atua na superfície corporal, tá? Só para lembrar, a pressão atmosférica aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea, ela é de 760 milímetros de mercúrio, tá? Essa pressão de superfície corporal, que é a pressão atmosférica, nada mais é do que a pressão exercida por essa massa gasosa que a gente chama de atmosfera. O que é a atmosfera, gente? A atmosfera é um conjunto de gases, de vários gases, aonde o componente principal é o nitrogênio. É o nitrogênio. O nitrogênio equivale, nesse conjunto de gases, ele corresponde a 78% dos gases da atmosfera. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que o principal, o gás mais abundante na atmosfera é o nitrogênio. Depois do nitrogênio, é o oxigênio, tá? É o oxigênio. O oxigênio corresponde a uma fração de aproximadamente 21%. A gente até diz que a fração de oxigênio na atmosfera é de 21%. Outro gás que a gente vai falar muito é o gás carbônico, é o CO2, é o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ele está concentrado na atmosfera numa quantidade muito pequenininha. Representa na atmosfera apenas 0,04%, tá? O dióxido de carbono representa apenas 0,04% dos gases da atmosfera. Bom, só para vocês terem uma ideia da força, da pressão que a atmosfera exerce sobre o corpo da gente, isso acontece o dia todo, né? A gente está andando, a gente está deitado, a gente está dormindo, a gente está caminhando, a gente está se exercitando, a gente está submetido a essa pressão, que, repito, não é pouca, é uma pressão muito grande. Vocês terem noção do que significa exatamente 760 milímetros de mercúrio? Todo mundo já deve ter tido a curiosidade, né, ou já deve ter, pelo menos uma vez na vida, verificado pressão. Né? A gente coloca o esfigmomanômetro e começa a insuflar, não é? Para verificar a pressão. Em geral, para verificar a pressão, a gente costuma insuflar o manguito, né? O balonete. A gente costuma insuflar até lá os 180, 200 milímetros de mercúrio. A partir daí, a gente começa a desinsuflar e observa a pressão. Gente, eu estou falando de 200 milímetros de mercúrio. Alguém já teve a curiosidade de insuflar o manguito da pressão até 300 milímetros de mercúrio? 300 milímetros de mercúrio. Aperta demais o braço. Dói. E eu estou falando de 300 milímetros de mercúrio. Imagina 760. Tá? Então, essa pressão que está sobre as nossas cabeças, sobre o nosso corpo, ela nos comprime, ela dificulta com que o pulmão se movimente, ela dificulta, ela comprime a chata, ela dificulta a expansibilidade pulmonar, tá?
E ela, obviamente, também é uma das 4 pressões que irão atuar, melhor dizendo, na dinâmica ventilatória, tá? Então, só recapitulando, a gente falou de 4 pressões. A gente falou da pressão proximal, pressão de via aérea aberta, a gente falou da pressão que o ar produz nas vias distais, falamos, né, da pressão alveolar, falamos também da pressão que ocorre entre as pleuras, pressão pleural, e falamos também da pressão de superfície corporal. Tá? Então, na verdade, o deslocamento do ar para dentro e para fora dos pulmões vai obedecer à diferença entre essas pressões. Guardem isso. Diferença entre pressões a gente passa a chamar a partir de agora de gradiente pressórico. Tá bom, gente?